Olá, eu sou o tutor Marcos, discípulo do mestre Thiago Pereira, da Moyal Wing Chun Safeguard Group. Então hoje falaremos um pouco sobre o Chi-Sao do Wing Chun, que será um trabalho explorado inicialmente com uma mão só, que é o Tang Chi-Sao. Logo em seguida exploraremos o Seon Chi-Sao com as duas mãos e em seguida faremos uma exploração na natureza do Cham Kyu, onde é possível nos locomovermos também. Então nesse momento eu vou pedir ao tutor Daniel para entrar em Idikion-Ma, que é a base do Wing Chun. A finalidade nesse momento dessa base é que ele esteja enraizado, tá? Então eu vou pedir para o tutor Daniel que ele faça a guarda do Wing Chun, né, o Jong Sao. Então observe, né? Essa guarda, ela marca uma linha central. As mãos do tutor Daniel estão no centro do corpo. Então estamos aqui, o tutor Daniel com a mão no ponto de referência médio. E uma outra possibilidade é quando ele avança até o ponto de máximo alcance central, com o soco, né? Então nós vemos que esse ponto de máximo alcance central, na verdade, ele não é o ponto onde ele consegue chegar mais longe. Seria esse ponto aqui, um pouquinho mais aberto na linha dos ombros. Mas qual a desvantagem desse ponto aqui? Aqui, a linha central, ela fica descoberta. Então, a vantagem de se colocar a mão na linha central é que, ao mesmo tempo que ele tem a possibilidade de avançar até o ponto de máximo alcance central, é cobrir a linha central. Então, qual é a característica do Tang Chi-Sao? É um trabalho feito com apenas uma mão de cada praticante, né? Então, nós vamos lembrar que o tutor Daniel mostrou a linha central, né, e o ponto de referência. E esse ponto de referência agora que nós vamos compartilhar, é importante que eu me adapte ao tutor Daniel e ele se adapte a mim. Então agora vai ser o ponto de referência que a relação permitir. Então, vamos começar, né? Eu faço um Tan Sao e o tutor Daniel faz um Fuk Sao. Estamos apenas com uma mão, cada um, né? E vamos fazer agora do outro lado para poder mostrar um pouco melhor para a câmera, né? Então, como isso começa? Há uma disputa pela linha central. E essa linha central, essa disputa, ela não pode ser feita pela força. Não fazemos concessão quanto à força no Tang Sao e no Chi-Sao, no Wing Chun como um todo. Então, eu percebi que há uma potencial abertura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma preparação e vou disparar. Notem que se eu disparar e o tutor Daniel não fizer nada, eu não toco ele porque eu tomei a precaução de estar numa distância segura, mas a minha mão vai na direção dele. Então o que vai acontecer? Eu vou preparar, disparar e ele vai reagir. Então, agora o centro é do tutor Daniel. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai fechar a mão e vai fazer o disparo. E eu vou fechar também. Só que dessa vez eu vou fechar com um movimento chamado Bong Sao. Tá, vamos ver como é que... Certo? Então a linha central foi reocupada. Reiniciamos. Tan Sao, Fuk Sao. Bom, então, uma vez feito a exploração do trabalho do Tang Chi-Sao, vamos passar ao Seon Chi-Sao, que é o trabalho feito com as duas mãos. Vou pedir ao tutor Daniel para entrar em Idikion-Ma mais uma vez. Observe que no Tang Chi-Sao eu tenho duas opções, né? Vou pedir ao tutor Daniel para casar aqui as mãos comigo. Então eu posso estar com a mão por dentro ou com a mão por fora. Quando eu estou com a mão por dentro, estarei em Tan Sao. Quando eu estou por fora, estarei em Fuk Sao. Quando eu estou com as duas mãos, né, eu tenho mais duas possibilidades. Eu posso estar com uma por fora, outra por fora, uma por fora e outra por dentro. Posso estar com as duas por fora ou as duas por dentro, tá?
E como vamos começar esse trabalho? Para que ele fique em condições de igualdade, eu estarei com uma por dentro, uma por fora e outra por dentro. E o tutor Daniel, da mesma forma, ficará com uma por fora e uma por dentro. Então, como é esse trabalho, né? Agora observamos que temos uma mão embaixo e outra em cima. Então, como é feita essa transição? Essa transição de mãos, ela se chama luxal. Como que ela se dá? Vou demonstrar e depois vou discorrer sobre. Tá? Então notem que a transição, né, de cima para baixo e de baixo para cima, ela ocorre de forma retilínea. Né? Então eu desço essa mão de forma retilínea, nessa linha central compartilhada, que é a linha central da relação, subo também de forma retilínea, configuro, configuro e, mais uma vez, preparo, desço, subo, pronto, consolido e consolido. Então notem que há uma disputa pela linha central ocorrendo o tempo todo, que, como eu já disse, né, não pode ser confundida com uma disputa de força. Então eu preparo visando a linha central, desço, subo, consolido, consolido. Mas o que acontece se por acaso o tutor Daniel forçar essa linha central, né? Ele percebe que eu desci e eu ocupei a linha central e ele faz alguma espécie de força para recobrar. Então nós vamos fazer mais um ciclo, né, para poder aparecer nesse braço, no braço esquerdo. Então, preparo, desço, subo, configuro e configuro. Então, nesse momento aqui, o tutor Daniel deliberadamente forçou para fora, tentando retomar a linha central. O que eu faço aqui? Eu não vou fazer força com ele. Eu vou deixar passar e vou trocar de porta. Da mesma forma, agora eu estou com as duas mãos por dentro. Então, aqui mais uma vez, né? Vamos simular que o tutor Daniel tenha perdido a linha central e ele vai forçar agora para recobrar. O que eu faço? Mais uma vez, simplesmente troco de porta. Ok? Nenhuma concessão em relação à força é feita. Bom, então nós vimos a possibilidade de Latsal Dikchung, né, versus abertura, quando o adversário oferece abertura diretamente. Né? Então vamos ver mais uma possibilidade. Então estamos conectados, né? Lembrando que vimos a possibilidade em que ele forçava e eu apenas trocava de porta. Vimos a possibilidade em que ele abria e eu apenas golpeava. E agora tem uma possibilidade onde ele força e eu troco de porta e aqui já está aberto. O que eu faço? Só me resta golpear também. Tá? Então vamos fazer um ciclo para que todos possam apreciar. Então, nesse momento aqui, percebendo que a ocupação foi feita, ele força uma reocupação. O que eu faço? Faço uma troca de porta e, ao trocar de porta, eu percebo que está aberto. Então, o que resta? Golpear. Do outro lado. Então, aqui, ó, tentando recobrar a linha central, ele força. Bem, então vimos as possibilidades
Tantissal, Seontissal e todas as possibilidades de Latissal Dictum. Então agora, dentro de uma progressividade, o que vamos ver? Vamos entrar na natureza do Chamkil, que é o segundo domínio do Inchun. E o que ele nos permite fazer de diferente do Sunintal? Agora nós podemos nos locomover, podemos tanto andar quanto fazer angulações, ok? Então eu vou demonstrar aqui com o tutor Daniel, tá? E em seguida vamos discorrer um pouco sobre. Nesse momento, a conexão é feita de forma um pouco mais fluida, tá? E os pés já não estarão voltados para dentro, porque aqui eu posso gerar tendência de me locomover, tá? Então eu tenho um luxal mais fluido, ele não é aquele tão marcado quanto nós acabamos de ver, tá? Mas os conceitos continuam os mesmos. É uma busca constante aqui pela linha central compartilhada. Então, conforme falamos, né, tudo que vimos no Sunintal continua valendo aqui. As trocas de porta, Latissal Dictum, tá? Então, podemos notar que o tutor Daniel está casando aqui o movimento de quadril comigo. Só que em algum momento, eu vou perceber, através do toque, uma tendência ao deslocamento aqui. Então fiz o deslocamento. O que aconteceu aqui, ó? Encontrei uma abertura. E essa abertura, ela apareceu espontaneamente. Então, pelo que vimos no trabalho anterior, Sunintal, o que me resta aqui? Latissal Dictum. Mão livre, vai à frente. Então, a gente vai reparar o seguinte, né? Quando eu estou aqui com o tutor Marcos, ainda dentro do Chamkil, onde a gente tem essa movimentação um pouco mais fluida e esse uso do quadril, o que a gente pode explorar que o Sunintal não permitia? Uma busca e ocupação pelo conceito do ponto de referência médio. Então, quando eu estou aqui com o tutor Marcos, eu ainda vou buscar aquele casamento com o quadril. Até que em um momento onde isso vai gerar aquela fissura para eu conseguir me movimentar. Então aqui repara que está aberto para mim já, né? Porém, o que eu vou fazer além de ir para frente? Eu vou consolidar essa ocupação através dos recursos que o Chamkil me fornece. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou preparar minha movimentação, ó, e vou trazer para cá de modo que essas minhas duas mãos tenham possibilidade de golpear, certo? E a partir daqui a gente tem N possibilidades para poder explorar. Ou seja, eu posso golpear com essa mão, eu posso golpear com essa mão, eu posso ajudar uma mão a golpear, olha só. E além disso tudo, o que é interessante a gente conseguir perceber? Quando eu golpeio com essa mão, o tutor Marcos ele não vai ficar parado. Então ele tem a possibilidade de reagir em função disso. Porém, a reação dele vai depender do quanto essa ponte aqui que a nossa mão está fazendo está transmitindo para ele uma ideia de para onde que eu vou, onde que eu piso, porque não dá tempo dele pensar nisso tudo. Ele tem que sentir esse toque para saber para onde ele vai. Então, a exemplo, eu vou golpear com essa palma. Vamos ver o que o tutor Marcos vai fazer. Opa! Então aqui ele neutralizou o meu golpe. Então, exemplificando, né, o que tinha acontecido baseado na primeira neutralização do Marcos. Ele toma vantagem para si, porém eu ainda tenho recursos para poder estimular o Marcos mais uma vez a explorar uma próxima possibilidade. Então daqui o que eu posso fazer? Eu transito para cá e golpeio. Através disso aqui o Marcos neutraliza mais uma vez o meu golpe e a gente conclui uma rodada onde a gente explora uma linha de possibilidades. Então, levando em consideração tudo que foi falado em relação à construção do Tissal, tem uma coisa que fica muito evidente quando a gente transita entre o Sunintal e o Chamkil, que é o que? O fato da gente agora, no Chamkil, começar a se deslocar. Então, uma coisa que a gente não costuma prestar muita atenção quando a gente, inclusive, está no dia a dia andando, é o fato de que o equilíbrio ele é fundamental para a gente dar um simples passo, né? Então, muitas vezes a pessoa já quer fazer movimentos complexos, né, como chutar lá em cima ou mesmo dar chute, sem ter construído essa habilidade de se equilibrar. Então, o trabalho do Tigur, que assim como do Tissal, a gente vai usar os membros inferiores, ou seja, as pernas, como um instrumento para a gente desenvolver o que? O Pinhan, que seria um termo onde a gente se refere a um equilíbrio dinâmico.
Então a gente está tentando trabalhar esse equilíbrio antes de criar qualquer condição. Então eu vou pedir a ajuda do tutor Marcos para a gente poder exemplificar como é que é o trabalho do T-Gurk. Uma coisa que é fundamental é que para a gente chutar, a gente precisa ter uma condição para isso. E que condição seria essa? Os calcanhares eles precisam estar alinhados para a gente poder chutar. E o que é interessante nesse trabalho? Ele pode ser feito tanto com o apoio das mãos, quanto de maneira onde a gente não se toque. Mas uma coisa que é fundamental é a gente estar longe da distância do toque. Por quê? Se eu estivesse na distância para tocar ele com as mãos, a gente já ia para o tiçal. Então, a partir desse conceito, inicialmente a gente vai trabalhar com esse apoio das mãos. Mas não entendam ele como uma muleta. É muitas vezes para eu ver quanto que a outra pessoa precisa desse apoio para conseguir se equilibrar, olha só que legal. Então eu tenho outra medida para ver o quanto que ela está trabalhando esse equilíbrio. Então nesse primeiro momento eu vou pedir para o tutor Marcos colocar um pé à frente, certo? Esse pé que o Marcos coloca é muito interessante porque ele vai colocar em um local que não é à toa. Assim como a gente estava falando de linha central aqui em cima, ela permanece quando a gente vai trabalhar aqui embaixo. Então, quando a gente está falando sobre as possibilidades, aqui tem algumas para a gente poder fazer esse contato. Então o meu pé ele pode vir aqui, ele pode vir aqui. E repara que aqui eu estou com um pé paralelo ao do Marcos. Ou eu posso fazer o contato cruzado, tanto aqui quanto aqui. E reparem que essas possibilidades aparecem novamente quando o Marcos coloca o outro pé à frente. Então eu tenho várias maneiras de trabalhar o equilíbrio dele, certo? E cada uma vai ser um estímulo totalmente diferente para que ele possa entender como manter essa estrutura. Então, a exemplo, a gente vai começar fazendo o quê? Sem o deslocamento, certo? Ou seja, a gente vai colocar uma energia nessa posição que não gera potencial de se mover, mas logo depois a gente vai trabalhar em cima disso também. Então, um detalhe que é muito importante aqui é que eu vou levantar o meu pé para chutar o Marcos. Porém, o que vai me impedir de chutar ele? Ele vai levantar o pé também. Então, nesse caso, quando eu levantar o meu pé, o Marcos levanta o dele. E olha que interessante, quando a gente está aqui, muitas vezes eu afrouxo aqui para ver se ele está se apoiando, eu coloco um pouco mais para ver como é que ele está dependendo da mão. E agora a gente vai conectar assim, igual a gente faz com as mãos, e descendo. E aqui o Marcos ele tem que pisar depois de mim. Isso é um detalhe muito importante. Por quê? Eu vou ver o quanto que ele quer descer, que ele está desesperado porque está apoiado numa perna. Então eu desço um pouquinho mais devagar, para ver se ele vai ter a paciência para descer depois de mim. Então repara que aqui eu pisei primeiro. Muito bem feito.